Paz do Senhor a todos, tudo bem? Sou Léo E eu, Dalau. a Lau do Léo. Isso, agora com mais fé, sem mais vontade. A Lau do Aleluia, Léo. glória a Deus, amém. Queridos, hoje a gente vai falar um pouquinho a respeito de algumas dúvidas que chegaram pra gente em relação a alguns casais que passam diversas dificuldades, né, na vida a dois. A gente sabe que, infelizmente, não tem muito como fugir disso, que a gente vai tratar um pouquinho a intensidade disso. E a dúvida principal é: qual tipo de ferramenta que eu devo usar no meu relacionamento? Devo fazer uma terapia para casal ou um curso para casais? E a gente sempre responde que depende. Depende daquilo que o casal está passando, depende da quantidade de problemas que vocês estão enfrentando, porque uma das particularidades, por exemplo, da terapia de casal é que normalmente ela é aplicada por um profissional, um terapeuta, um psicólogo, que vai tratar de forma mais cirúrgica, né, os problemas que o casal esteja enfrentando. No caso do curso de casais, É um pouco diferente. Na verdade, a dinâmica do curso de casais, ela não está só atrelada à questão do profissional, né, voltado para as questões psicológicas. Mas o curso de casais, dependendo do local que você faz, da igreja que você faz, geralmente ele é aplicado em igrejas, né? São igrejas que se dispõem para dar esse curso. E ele não trata só a questão emocional, mas ele também entra no campo espiritual. Então há uma aleluia. somatória, né? O profissional terapêutico, por exemplo, ele não pode estar aplicando isso porque ele precisa ser imparcial. Já quem procura o curso de casal, que geralmente, volto a dizer, são aplicados em igrejas, ele contribui também na formação e no auxílio do crescimento espiritual do casal. Então ele é feito numa sala onde existe um compartilhar. Isso também é outra diferença. Enquanto na terapia você vai fazer de forma individual ou junto com o casal, junto em sala, nesse ambiente nós vamos passar maiores detalhes, a gente junta um determinado número de casais e há um compartilhar, ou seja, você vai descobrir ali também pessoas que às vezes até passam por dificuldades parecidas com as suas e vai haver também uma troca de ideias. É claro que existe aqueles momentos em que precisa ter o bate-papo individual, somente Sim. nós com o casal. Existe esse momento, assim como até de forma individual. Às vezes existem assuntos que são tão constrangedores, tanto para o homem como para a mulher, que aí conversa o homem diretamente com o homem e a mulher diretamente com a mulher, para que depois nós possamos fazer um entendimento, para que aquele assunto não seja mais um motivo de discórdia dentro do casal. Então essas são as principais diferenças entre ambos. E uma coisa que contribui muito é que às vezes quando uma pessoa do casal é muito tímida, ela pode estar ali e só ouvir. Ela não precisa falar, ela não precisa se expressar, porque ela tem essa liberdade. Então, isso também é uma particularidade de quem aplica o curso de casal. Se de repente naquele grupo você prefere ficar quieto num primeiro momento, prefere não comentar, você tem essa liberdade e não precisa falar. Mas como você vai ouvir a experiência de outros, de repente quando você chega na sua casa, você está num ambiente que você se sente seguro e você acaba discutindo com a sua esposa aquilo que foi ouvido em grupo. Sim. O grande norte desse curso foi por isso que a gente criou o curso Casais Edificados em Cristo. Porque a gente pega um pouco dessa área da psicologia. Nós não somos terapeutas, não Nem somos psicólogo. psicólogos, estamos estudando, mas a gente não se classifica como esse Não. profissional, porque o propósito não é esse. Como esse curso ele tem pautado a palavra de Deus, a nossa ideia principal é trazer os conhecimentos, os ensinamentos bíblicos deixados por Deus para o exemplo de família que ele instituiu desde o Éden. Essa E é a é a ideia. nossa profissão de fé, o que a gente acredita e a nossa confissão de fé. Isso, então é exatamente isso que a gente procura aplicar, trazer essa base espiritual para que seja aplicado na nossa vida do dia a dia. É claro que com isso, através da experiência que nós já temos com os casais, Ministério de Casais, as palestras, os outros cursos que nós fizemos para casais, a gente procurou fazer uma junção de tudo isso para que seja algo bem completo, assim como a aplicação de alguns cursos de ordem psicológica para que a pessoa, para que o cônjuge primeiro se conheça, para que depois ele possa conhecer o seu cônjuge. Porque existem, infelizmente, mulheres e homens que não estão preocupados com si, querem simplesmente agradar ao outro, mas estão esquecendo do seu próprio eu. Então, a ideia é que eles possam entender de forma muito clara como balizar esses ensinamentos e aplicá-los no dia a dia do casal.
Com base nisso, a gente inaugurou esse curso, né, e a gente começou a aplicar algumas dinâmicas que foram muito precisas em relação àquilo que o casal passava. Trouxemos também alguns assuntos que eram muito pertinentes que nós não víamos em outros cursos. Por exemplo, hoje, algo que está comprometendo muito o relacionamento a dois é a era digital, a tecnologia, as redes sociais dentro do relacionamento. Então a gente fez uma abordagem muito completa em relação a isso e aplica também a uma das matérias do curso Casais Edificados em Cristo. E foi com base nisso que ele começou a tomar esse corpo, e aí a gente trouxe algumas questões. Por exemplo, hoje nós conseguimos colocar dentro, mesmo sem clinicar, a questão da depressão e ansiedade, que é muito presente no nosso dia a dia. Hoje ainda existem igrejas que acham que não, depressão é coisa do diabo, tá com espírito, tá com não sei o que. Não, não tem nada disso. A gente já foi constatado que é uma doença e precisa ser tratada. E exatamente com essa percepção do corpo que a gente fala assim, olha, aqui o negócio fugiu daquilo que é superficial. Vocês precisam procurar um psicólogo, um psicoterapeuta, seja lá quem for, mas que precise trabalhar de forma mais profunda. Então, dentro desse curso, diante das 10 matérias, que depois a gente vai criar, a gente vai gravar outros cursos, outros vídeos aqui, dizendo exatamente o que é cada uma das matérias que compõem o curso. Mas, nesse momento, a gente quer responder algumas dúvidas que chegaram para nós pertinentes a esses dois assuntos. Terapia de casal e curso para casais. Uma das perguntas foi a seguinte: quando eu devo fazer o curso Casais Edificados em Cristo ou terapia para casal? Na verdade, você não precisa, como já foi dito no começo do vídeo, você não precisa esperar um problema surgir para que você possa se preparar ou que vocês possam tentar se conhecer um pouco melhor. Então, você pode, infelizmente, tá? Vou colocar dessa forma, alguns casais só esperam procurar ajuda quando tá no extremo do relacionamento ou quando realmente não tá vendo nenhuma outra porta de saída ou nenhuma outra porta de escape, aí entra em pânico. Geralmente, são as mulheres que procuram mais o curso. As mulheres, elas são mais, elas buscam mais a solução. Então, você não precisa esperar. Você pode, faça como a gente também quando começou a procurar curso não foi porque a gente achava que tinha problema no casamento, a gente queria aprender e na verdade quando você vem o curso acaba te surpreendendo, porque ele vai trazendo algumas questões, às vezes até que você estava distraído e não sabia. Outra pergunta, não sou cristão, posso fazer esse curso? Deve, não só pode, como deve responder essa? Pode responder. Sim, você pode sim, mas é muito importante que quem faça o curso saiba que ele é todo embasado na palavra de Deus. A palavra de Deus é o pilar desse curso, tá? Ah, mas então vocês tratam tudo de forma religiosa? Não, não é isso. Nós não estamos falando aqui de religiosidade. Eu mando, você obedece. E também não estamos falando de doutrinas, que isso fique bem claro. Doutrina, cada igreja tem a sua e aonde você congrega, você deve respeitar a doutrina da sua igreja. O que a gente trata não é isso. A gente trata realmente são assuntos atuais. Comunicação, desentendimentos, por que nós estamos brigando, da onde surge, enfim, uma série de coisas e uma série de dicas e ações que a gente aplica durante o curso, onde você vai se auto-identificando e vai identificando o que o casal tem passado e com base nisso você consegue não diagnosticar, mas você consegue enxergar, você consegue ter visão de como que está o teu relacionamento. Ah, mas onde entra a espiritualidade de tudo isso? É que nós utilizamos a palavra de Deus. Então, versículos bíblicos, exemplos que Jesus deixou, palavras ditas pelos apóstolos, enfim, todo um conjunto que a Bíblia nos apresenta e ela é muito completa em qualquer assunto que você for procurar, com certeza na palavra de Deus você vai encontrar uma resposta. É uma verdade. Inclusive, nós tratamos muito a questão do papel de cada um dos cônjuges, a participação, a definição dada por Deus de que o homem é o sacerdote do seu lar, porque a gente tem vivido muitos casos em que isso não está sendo respeitado. E aí acaba sendo frustrado aquilo que se espera do homem e aquilo que se espera da mulher dentro do relacionamento. Não vou entrar em detalhes agora, porque depois a gente vai falar dentro a gente vai gravar um vídeo específico de cada uma das matérias. O nosso curso ele tem 10 matérias, então seriam 10 encontros que a gente trata de cada uma dessas particularidades com algumas aulas extras, se necessário for. A outra pergunta é o seguinte: a turma são de quantos casais? A gente falou um pouquinho no início, a turma são de poucos casais, 5, 8 casais, porque se for uma turma muito grande, a gente não consegue dar a atenção que cada um merece.
porque surpreendo-se no que eu vou dizer, mas normalmente a cada lição a gente tem uma experiência nova. A cada lição é desencadeado alguns tipos de sentimentos, algumas preocupações, alguns assuntos que foram deixados debaixo do tapete e acabam sendo revelados ali nesse momento do curso, exatamente para que o casal seja sarado disso. Então a gente entende que com muitos casais a gente não consegue dar a atenção necessária, porque existem alguns aconselhamentos depois pós-curso também, pós-aulas, para que a gente consiga alinhar e todos caminhem no mesmo ritmo, exatamente para que todos saiam vivos até o final e inteiros até o final do curso. Uma outra pergunta, posso replicar o curso na minha igreja? Isso foi um cristão, um evangélico, entrou em contato com a gente, perguntou se poderia replicar. Sim, a gente criou isso, mas a gente não tem a soberba, a pretensão de ter só para nós. De jeito nenhum, de jeito nenhum. O que a gente pede é que a pessoa seja preparada para isso, que ela receba as ferramentas necessárias, porque existem algumas dinâmicas que a gente aplica no curso para que exista uma maior recepção, um maior aprendizado daquilo que foi ensinado. Então a gente só exige, né, a gente só pede que seja colocado uma atenção especial quando a pessoa será um multiplicador disso na sua igreja. Então assim, não tem problema, pode replicar o curso. Mas desde que também o seu pastor e pastora da igreja concordem, né, com esse material, desde que eles aprovem, abençoe vocês para que vocês possam estar aplicando, e vocês, claro, vão estar conversando com a gente também, né, para que a gente possa conhecê-los melhor, entender como é o seu relacionamento, porque a gente sempre costuma dizer que um ferido não pode curar outro ferido, mas um sarado leva a cura a quem está ferido. Então isso também é muito importante, mas isso a gente conversa no particular depois com aqueles que apresentarem o desejo de estar aí levando esse curso adiante. Multiplicadores. Uma outra pergunta foi a seguinte: realmente terapia, curso de casais realmente funcionam? A resposta é a seguinte: depende mais uma vez. Por que depende? Queridos, pode ser o curso da NASA, o curso do arcebispo, do papa, do pastor, do bispo, se não houver interesse na recuperação do seu casamento, estou fazendo porque ela fez questão que eu viesse, ou estou fazendo porque ele não aguento mais. Não, querido, esse curso, e acredito que qualquer tipo de outro curso, inclusive terapia, ele vai dar o efeito necessário quando as pessoas querem mudança. Quando as pessoas querem sair daquilo que tudo que eles estão passando é problema dentro do relacionamento e eles sozinhos não conseguem resolver. Aí sim o curso, eu vou dizer para você que é 100% eficaz. Porque as pessoas, por uma união de dois únicos critérios. Primeiro, o casal quer a melhoria, quer a salvação do seu relacionamento. E segundo, a palavra de Deus. Não existe nada mais forte que a palavra de Deus quando as pessoas querem recebê-la. Então, nós seremos uma única ferramenta trazendo esse conhecimento bíblico para que ele seja aplicado, porque não é só ouvir, tem que ouvir e aplicar. Porque existem exercícios que a gente indica também que isso aqui é realizado pelo casal. Nesse momento de distanciamento, né, entre uma aula e outra, tem alguns dias que o casal pode fazer esse exercício. Então, ele vai dar certo sim, quando o casal tem o desejo de melhorar. Claro que não adianta também você estar com a gente super interessado nas 10 primeiras aulas, aí vem toda aquela euforia de que terminou o curso, que legal, e aí você pega a apostila, guarda numa gaveta e na semana subsequente você simplesmente volta a ser o que você era. Também isso não vai adiantar. O curso, na verdade, ele, assim como a terapia e diversas outras formas de auxílio, só vão ceder a você ferramentas. Agora, se você não se... É igual ao inglês. Você pode fazer 4, 5, 6 anos. Mas se você não continuar praticando, buscando pessoas para que você possa conversar, algumas palavras, muitas coisas vão se perdendo. E você não praticou, você esquece. Então, o curso é mais ou menos isso. Se você não der continuidade àquilo que você se propôs a fazer, é claro que não vai acontecer. E muito importante... você pode até no começo já tivemos experiência com um casal que às vezes um ou outro veio meio que forçado, mas eu vou, ela tá pedindo, eu vou fazer isso por ela. E na verdade a pessoa passar a ser mais, acreditar mais no curso do que aquela que convidou. Já aconteceu isso também. Então às vezes alguns vêm no sentido de, eu vou para agradar, e acaba se surpreendendo. Mas não se surpreende por causa do curso, por causa da apostila, por causa de quem está aplicando. Ela se surpreende porque ela conhece a palavra de Deus e ela começa a sentir transformação.
Na verdade, o efeito maior é quando eu consigo pegar o que eu aprendi e primeiro aplicar em mim mesmo e depois deixar que o outro veja como eu mudei. Então é isso que é o gerador da cura, é quando você recebe aquela palavra, ela cura você e automaticamente essa cura é transferida para o outro e a família sente, vocês percebem e vocês começam a descobrir uma palavra maravilhosa que é a paz dentro do relacionamento. Aleluia. Esse é o nosso principal objetivo. Que ao término, que já na primeira aula a gente ora, a gente busca Deus, a gente entende as necessidades de cada um e trata casais de formas diferentes, com base naquilo que o Senhor vai falando ao nosso coração, conforme as ministrações, mas a ideia é que você traga essa paz, que talvez hoje muitos casais não estejam encontrando. Estamos passando por um momento de quarentena, um momento difícil, em que casos de separação estão aumentando, mas em nome de Jesus, a palavra dele é mais forte, a palavra dele é eficaz e somente o Espírito Santo convence o homem do pecado. Então, a principal diferença é essa, em terapia e o curso. No caso, estamos falando propriamente dito do nosso curso do Casais Edificados em Cristo, que é ter esse cuidado, tanto físico como mental e espiritual, dentro da vida de cada um. E normalmente uma terapia, ela vai para aquele lado mais psicológico, coisa e tal, não entrando muito nesse assunto, ou quase nem entrando nesse assunto. Vamos finalizando por aqui, nós temos algumas outras, mas não vamos estender muito esse vídeo. Depois a gente vai gravar outros vídeos com base nas matérias de cada uma do curso. Fechado. Glória a Deus. Fiquem na paz. E outro perguntou, como é que eu começo esse curso? Nós vamos abrir vagas esporadicamente, porque como ele tem a duração de 10 semanas, ele leva algum tempo, depois vem a parte da formatura, são todos os detalhes que a gente passa no início do curso. Nós temos uma aula que deve começar agora, pós-pandemia, em nome de Jesus. Já tem uma turma pronta. E depois estaremos programando aí o próximo curso, que provavelmente vai ser para 2021. Fiquem na paz do Senhor, precisando estamos à disposição. Que o nome do Senhor seja glorificado na sua vida, no seu relacionamento. Não permita, não coloque mais problemas para debaixo do tapete. Tire isso da frente, resolva antes que seja tarde demais e não tenha mais retorno para o teu casamento. E não desista do teu casamento. Isso. Fiquem na paz. Até. Tchau, tchau.